Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos nosso planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 28 de abril. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Fica o convite para você assistir o conteúdo até o final e, se gostar, se inscrever. Vai ser uma honra ter você por aqui comigo. Acompanhar também as grandes probabilidades do dia. E, óbvio, se gostar também do vídeo, não esquecer do like que ajuda muito a gente por aqui. Antes da gente começar o nosso planejamento, gosto sempre de lembrar vocês sobre os prêmios que está disponível aqui no canal para vocês que me acompanham através do meu blog theoborges.com. Já estamos divulgando todos os dias ali os vencedores. O Roberto ganhou o Pix do dia de ontem, dia 26, eu estou gravando esse vídeo dia 27, e o Yurada foi o vencedor da banca de R$30 na Betfair. É só você clicar aqui embaixo para participar dos sorteios. Já favorita no seu navegador para você entrar ali todos os dias. Clicar, ó, quero participar. Para eu entender que você quer participar, porque é um sistema automático, né? É um sistema mais automatizado que precisa do seu acesso diário ali para você colocar o seu nome. E vou tentar fazer esse final de semana, trazer para cá já para o blog os próximos prêmios que eu tinha comentado com vocês. Primeiro as assinaturas, né? Esses produtos mensais que vocês costumam pagar na comunidade, eu vou atrás desses desenvolvedores e vou tentar fazer algum tipo de parceria para oferecer para vocês. E os moletons que já estão disponíveis, mas que eu não trouxe para cá ainda, que são esses aqui que eu gosto pra caramba, tá entrando frio agora e é muito bom, da minha parceira Betfair, que eu vou trazer pra cá também. Então muita gente me pergunta, Theo, como é que eu faço pra ganhar esse moletom? Esse moletom é muito massa, realmente é muito bom, e eu vou trazer ele pro blog pra você conseguir participar de uma maneira mais simples do que estava sendo antes, tá bom? Vai ser mais ou menos seguindo os moldes aqui dos sorteios atuais, tá? Embaixo do link do meu blog aí tem um tutorial para você participar. Então, cara, não custa nada, você vai ganhar dinheiro ou vai ganhar banca, ou as duas coisas, vai concorrer e de quebra você ainda me dá essa moral com os meus parceiros, beleza? Então vamos embora. Não vamos falar primeiro de Bochum e Borussia Dortmund, não. Primeiro eu quero falar com vocês sobre Al Nassr e Al Raed. Todos os jogos de hoje, que eu vou analisar de uma maneira um pouco mais profunda, eu vou tentar fazer com que a gente entenda os riscos envolvidos, seja em cotação ou seja em estilo de jogo das equipes, tá bom? Eu acho que o meu principal objetivo para você nessa sexta-feira é tentar fazer com que você não perca dinheiro ou que você já esteja bem preparado para não se afundar ou não se abraçar em situações só de peso de camisa, tá? Se você não perder dinheiro ou deixar de perder um pouco de dinheiro nessa sexta, eu já vou estar feliz, tá bom? E se você conseguir ganhar, já vai ser melhor ainda. Então vamos começar falando sobre o time do Cristiano Ronaldo, 15h30, Liga da Arábia Saudita, o Al Nassr, que hoje é segundo colocado, atrás do Al Ittihad, que vai enfrentar o Al Raed, tá? Esse jeito de expor o campeonato aqui, ele é diferente, né? Então eu vou tirar um pouquinho do meu zoom aqui do navegador para que você possa ver lá embaixo. Mesmo assim, você não vai conseguir ver. Olha lá, lá pequenininho, ó. Tá vendo? O Al Nassr é o segundo colocado contra o Al Ittihad, que é o primeiro. São 3 pontos que diferem as duas equipes. E eu tenho uma partida a menos do Al Ittihad, que joga hoje, se eu não me engano, contra a equipe do Al-Shabaab, que é a terceira colocada. Então, se o Al Ittihad vencer, ele abre 6 pontos na liderança, porque o Al Nassr perdeu no último jogo para o time do Michael, o Al Hilal, conhecido já aqui do Brasil, que disputou a final do Mundial de Clubes contra o Real Madrid. E o Al Nassr tem essa difícil tarefa de se manter mais próximo, porque tem uma grande gama de craques, é um time com muito investimento, não é à toa que trouxe o Cristiano Ronaldo, mas defensivamente, meus amigos, eu não falo nem assim por peças individuais, que eu tenho ali jogadores até conceituados, bons goleiros, mas parece que o time não encaixou como equipe, então nem todo mundo faz a função de marcação, nem todo mundo fecha os espaços, então acaba ficando o famoso bando, né? Famoso bora pra cima ver no que dá. Então muitas das vezes quando você vê o Al Nassr atrás do placar, o que o Al Nassr faz? Chuveira a bola na área o tempo todo, não tem criação de jogada, é chuveirar na área, tentar arrumar um pênalti pro Cristiano ou uma bola na entrada da área, né? Uma falta na entrada da área pro Cristiano bater. Quando tá na frente do placar, não, mas tudo bem, é um time que consegue progredir em contra-ataque, é um time de velocidade, mas ainda não é de fato um time, eu vejo como mais assim, um catadão, né? Pelo menos do que a gente está acostumado a ver nos campeonatos de melhor qualidade. Então, como é um time que dentro de casa tem uma campanha muito boa, você já tem uma cotação mais baixa. Mas somado a isso, quando você coloca o fator Cristiano Ronaldo, você tem uma expectativa triplicada. Então, o que a gente costuma ver nesses jogos? Cotações que estão onde não deveriam estar, não só no pré-live. Durante o live, você vai ver a odd do Al Nassr se comportando muitas das vezes como odds do Bayern, do Manchester City, né? De equipes, às vezes em situações até como o Arsenal, né? O Arsenal tem sido um cavalo paraguaio ultimamente, inclusive perdeu do City ontem, tomou aquele velho cacete que a gente já estava imaginando, né? Parecia que já estava
desenhado, mas ainda não perdeu o campeonato. Ainda tem algum campeonato pela frente. Mas quando a gente tem um fator que modifica um pouco as expectativas do jogo, é muito provável que a gente tenha, não só na cotação pré-live, mas durante o live também, então serve para trader e punter, uma cotação injusta. Então eu olho para essa cotação em 22 e tenho receio de te indicar alguma coisa por aqui, tá? E essa é a minha função, de causar um pouco de receio, porque não só no live, como eu vi acontecendo na última partida, mas no pré-live, o time do Cristiano Ronaldo ele tem trazido para si uma expectativa exacerbada e tem demonstrado futebol de menos, né? Futebol inferior, principalmente na parte defensiva. Se a gente utilizar um pouco o PDF de apoio, a gente vai conseguir ver que dentro de casa realmente o Al Nassr tem muitas vitórias, sai mais na frente do adversário, mas não é tanto assim. Falha menos em marcar e fica mais jogos sem sofrer gol. O nível, a diferença, né, de gols marcados e sofridos, ela é grande, porém o primeiro tempo do Al Nassr não é tão superior assim. O número de vitórias é maior, mas não tão maior. O número de derrotas é igual, o número de gols marcados é igual, só o número de gols sofridos que é um pouco diferente. No segundo tempo, eu já tenho o número de vitórias do Al Nassr se mantendo próximo do primeiro, só que eu tenho o número de vitórias do Al Raed caindo e aí fica um pouco discrepante em relação ao número de derrotas, porque eu tenho o Al Nassr corrigindo um pouco defensivamente no segundo tempo. Isso geralmente quando ele tá atrás do placar, tá bom? Porque é um time que empurra o adversário para trás e fica chuveirando bola, e geralmente quando o adversário tá na frente dele, ele tenta mais proteger do que buscar o contra-ataque. Quando o jogo tá empatado ou quando ele tá vencendo, ele cede oportunidade, tá? Então toma cuidado. Temos também uma maior diferença no número de gols marcados e sofridos, o dobro de gols sofridos e o triplo de gols marcados, então dá para se dizer que o segundo tempo é o momento de maior superioridade do time do Al Nassr. Se você é trader por aqui, eu te aconselho a assistir o jogo primeiramente, não faça esse jogo em blind, não faça esse jogo por estatística, não faça esse jogo, seja lá o que tipo de ferramenta que você utiliza. Se você tem tempo de abrir esse jogo, abra essa partida, se você quer fazer, para você conseguir medir a quantidade de espaços que o time do Al Nassr está cedendo ao adversário. Pode ser que, talvez devido à expectativa que o mercado tenha por esse time do Cristiano, ele aceite segurar a odd um pouco mais. Então se eu tiver o Al Nassr se comportando de uma maneira sólida ofensivamente, propondo o jogo, sem dar espaços, com boa marcação, pressão e recuperação pós-perda, beleza. Aí você vai ter a expectativa do mercado a seu favor. Que é o que costuma acontecer, lembra que eu falo? Times ingleses em competições europeias, mercado com muita expectativa. Se eles cumprirem, ótimo, o mercado vai ficar travado, além geralmente do que ele costuma ficar. Então você pode aproveitar para tentar buscar esse back favorito e tentar buscar esse primeiro gol. Qualquer coisa fora disso, por isso que eu falo para você assistir o jogo e não só olhar a estatística, fica de fora porque pode ser perigoso, porque o Al Nassr é um time que sofre gol com muita frequência, tá? Agora, se você é punter, eu não vou te indicar nem vitória do Al Nassr no primeiro tempo, porque eu tenho números muito parecidos na primeira etapa, e também não vou te indicar a vitória do Al Nassr no jogo inteiro, com essa cotação. Se você falar para mim que vai buscar essa cotação ao vivo, com o Al Nassr perdendo, ou talvez no meio do segundo tempo para frente, tudo bem. Por mais que você tenha menos tempo, seu prêmio é maior, seu risco é maior, mas o seu prêmio é maior. Agora, com essa cotação aqui, pelo que ele vem apresentando, eu não gosto de te indicar, eu acho que não tem tanto valor assim, apesar de acreditar numa vitória, eu não acho que você deva pegar essa cotação pré-live tão baixa, tá? Os últimos jogos entre eles, existe uma supremacia do Al Nassr, mesmo antes do Cristiano Ronaldo, foram 4 vitórias e 1 empate, mas percebam que quando o Al Nassr recebe a equipe do Al Raed, ela sofre gol com frequência. 2-2 da última vez e 3-1 da última vez. Então, gosto muito de pensar no mercado de over 2,5, de novo uma cotação esmagada, então se você for trabalhar isso daqui, trabalhe no live, trabalhe ao vivo, e também não duvido que a gente possa ter um ambas marcas. E olha como o mercado desdenha do Al Raed, olha como o mercado cria expectativa que o Al Nassr é um super poderoso aqui, tá? Talvez a gente tenha mais valor no ambas marcam sim do que no over 2,5, porque o mercado acredita só numa goleada do Al Nassr e esquece dessa possibilidade também do adversário marcar. Se a gente colocar os últimos jogos do Al Nassr dentro de casa, ele sofreu gol do Al Wehda, ele sofreu gol do Aba, ele sofreu gol do Aba novamente, do Al Baten, do Al Tahrum. Todos os últimos jogos ele sofreu gol, mas pro mercado não. O mercado, o Al Raed é diferentão. O Al Nassr agora melhorou. Pelo fato dele estar, possivelmente, dependendo do resultado entre o Al Ittihad e o Al Shabab, às vezes 6 pontos na frente, não. Agora que ele está 6 pontos na frente, ele vai parar de tomar gol e vai acelerar e vai melhorar defensivamente e não vai tomar mais gol nenhum. Por que será? Então, se for para trabalhar no pré-live, eu vejo muito mais valor nesse ambas marcam sim, por mais que ele seja arriscado, do que trabalhar o 2,5. Né? Por essa defesa tão vazada como é o Al Nassr, eu não duvido que eles acabem sofrendo gol por aqui. Então, para esse jogo, vai ser muito melhor para mim tentar buscar uma expectativa de ter um ambas marcam sim do que ficar torcendo para o Al Nassr vencer o jogo com essa cotação tão esmagada de 1,20.
Também às 15h30, porém agora na Alemanha, o Borussia Dortmund vai visitar o Bochum e as duas equipes estão em situações completamente opostas. Enquanto o Dortmund conseguiu um presente, caiu no colo dele a liderança novamente, o Bochum luta hoje contra o rebaixamento, ou pelo menos contra uma posição de relegation. Hoje, se terminasse hoje a competição e o Bochum entrasse na zona de relegation, enfrentaria o Hamburgo, que nesse momento é o terceiro colocado da segunda divisão da Alemanha. 5,50 é a odd do Bochum, 1,55 é a odd do Dortmund. Como eu falei, o Dortmund não tinha mais tanta esperança nessa competição, quando o Bayern de Munique tinha dado seta para a esquerda, acelerado e passado, um jogo num confronto direto, onde o Bayern já vinha fungando no cangote do Dortmund. O Dortmund fez uma partida horrorosa, cheio de erros individuais, começando pelo erro do goleiro do Dortmund, que é um bom goleiro, mas que deixou a bola passar ali por debaixo da perna dele, e dali desencadeou numa goleada da equipe do Bayern de Munique, e o Dortmund acabou perdendo aquela liderança, até que o Bayern de Munique conseguiu, sozinho, entrar numa crise. Ele tinha trocado o Nagelsmann pelo Tuchel antes do jogo contra o Dortmund, tinha dado certo, o Bayern de Munique, criou forças ali, venceu o Dortmund com uma determinada facilidade, mas dali para frente o Tuchel, ou Tuchel, não sei como fala de fato, deve ser Tuchel, não teve tanta a sorte assim, o time foi eliminado da Champions League, foi eliminado da DFB Pokal e agora perdeu a liderança tomando aquele cacetinho do Mainz, e dessa vez a situação se inverteu. O Dortmund de novo ganhou a chance no final da temporada, faltando 5 rodadas, para tentar ser campeão depois de tanto tempo. Lembrando que o Bayern de Munique, se eu não me engano, busca o 11º título consecutivo. O último título do Dortmund, se eu não me engano, foi na temporada de 2012. Então, poderia o Dortmund, depois ali de quase 11 anos, buscar um novo título. O que costuma complicar a vida do Dortmund? O Dortmund. Uma situação emocional de carga mais pesada para cima do Dortmund, geralmente é uma situação que ele não consegue digerir. Dortmund na frente de um placar contra o Bayern de Munique ou na frente de uma tabela de classificação nunca é fácil. Parece que o Dortmund tem que chegar para ser campeão na última rodada atrás do líder, ganhar a liderança e aí continuar, porque não falta mais nenhuma rodada, então não teria como ele perder, porque se der a liderança para ele, faltando algumas rodadas ainda, ele vai dar um jeito de entregar. Mas é essa impressão que passa. O Dortmund, ao longo desses últimos 10 anos, ele vem vacilando em situações, na maioria das vezes, emocionais. E eu falo isso com um pouco mais de propriedade porque, como trader, eu trabalho muitas situações de alavancagem, buscando recuperação de resultados, buscando viradas improváveis, Para quem me acompanha há algum tempo nessa minha trajetória sabe disso, eu gosto muito de trabalhar essas situações, que são situações improváveis, mas não impossíveis. E o Dortmund é uma das equipes que mais me deu dinheiro nessas situações, cedendo empate aos adversários, cedendo viradas aos adversários dentro de casa, fora de casa. É só pegar o último jogo do Dortmund fora de casa, você lembra? Esse 3-3 aqui contra o Stuttgart. Foi uma coisa absurda, absurda. Você faz 2-0 com um homem a mais, toma o 2-2, faz o 3-2 e depois toma o 3-3. Esse tipo de jogo paga muito em situações de alavancagem e não tem como esquecer o que o Dortmund geralmente oferece pra gente de oportunidade. Então é um time que ele se implode. Ao mesmo tempo que ele se constrói no jogo, em jogos fáceis, ele consegue se implodir no final. Então é muito de confiar no Dortmund por aqui. A situação do Bochum, ela é uma situação que vem mal desde o início, O Bochum começou muito mal a competição junto com o Schalke. Já parecia que ia passar uma situação mais complicada quando o campeonato se decorresse. Fez uma parte de visitante muito ruim, com 2 vitórias apenas. Tem uma das piores defesas da competição. Aliás, tem a pior defesa da competição, tomando mais gols que o próprio Schalke, que o próprio Hertha. Então é complicado segurar também o Bochum por aqui. Se a gente buscar os últimos jogos do Bochum, só no geral foram 4 jogos sem vitória, mas quando eu filtro para dentro de casa, o time só venceu o Leipzig. Tudo bem, o Leipzig é um bom adversário, mas o Leipzig fora de casa não é tanta coisa assim. E a equipe perdeu para o Freiburg, perdeu para o Schalke, que é adversário direto, perdeu para o Stuttgart, que é adversário direto, e perdeu para o Wolfsburg. Então também não dá para ficar elogiando o Bochum aqui, só crucificando o Dortmund. É um excelente adversário para o Dortmund pegar. O Dortmund não pode reclamar da tabela. Nesse momento, quando ele acabou de recuperar a liderança, é um excelente time para ele pegar. Mas o Dortmund não se ajuda contra times lá de baixo. O último jogo que ele tomou empate foi contra o Stuttgart, e o Stuttgart estava com um jogador a menos. Então é muito difícil confiar, tá? Utilizando o PDF de apoio, eu consigo ver um Dortmund com pouca efetividade fora de casa, venceu quase uma mesma quantidade, saiu na frente quase nas mesmas situações, falhou em marcar um pouquinho menos só e ficou sem sofrer gol também, numa situação um pouquinho diferente só. O número de gols marcados é muito parecido, o número de gols sofridos também. Não existe tanta superioridade do Dortmund no primeiro tempo, porque por mais que eu tenha um pouquinho mais de vitória, o número de derrotas é maior, o número de gols sofridos é maior e o número de gols marcados é quase igual. Então não tenho superioridade do Dortmund no primeiro tempo. Será que eu tenho no segundo tempo? Bom, eu tenho mais vitórias. O Bochum é uma equipe que vence muito pouco na segunda etapa
e toma mais gols. Só que o número de derrotas do Dortmund continua sendo muito grande. Você manter 40% de derrota tanto no primeiro quanto no segundo tempo é muito alto. E você continuar sofrendo mais do que 10 gols no segundo tempo também é muito alto. Então perceba que não é uma equipe que vai te passar confiança. E é como eu falei lá no início do vídeo, o meu objetivo nessa sexta-feira é fazer com que você não se abrace em peso de camisa, tá bom? Os últimos jogos entre eles, eu vou eliminar esse último confronto aqui, que ele foi um confronto amistoso, tá? Aqueles amistosos que costumam fazer ali entre temporadas ou quando tá rolando alguma outra competição, joga um time B ali e o Bochum venceu o Dortmund por 3-1. Nesses dois jogos aqui que foram depois desse amistoso, que aconteceu no final de 2021 e no início de 2022, foram na temporada regular do ano passado, 2021-2022, aonde o Bochum segurou o Dortmund em casa e venceu o Dortmund por 4-3 lá em Dortmund. Esse tipo de jogo aqui, ó, é que eu gosto de trabalhar para alavancagem. Tá? Eu não me recordo como é que foi, se o Dortmund saiu na frente ou se o Bochum saiu na frente, mas é o tipo de jogo que o mercado não espera, que cria expectativa pro lado favorito e acaba tomando um susto, né? Aí eu tive aqui esse confronto que foi já nessa temporada 2022-2023 e depois esse confronto aqui que foi pela DFB Pokal, onde o Dortmund enfrentou o Bochum nas oitavas de final, passou e depois foi eliminado pelo Leipzig nas quartas de final. Então esse jogo aqui já foi Copa e esse daqui foi um jogo da Bundesliga. Então nesse ano eu já tenho o Dortmund vencendo o Bochum dentro de casa e indo enfrentar o Bochum agora fora de casa. Nas últimas vezes que eles se enfrentaram, somente em uma situação eu não tive um ambas marcas, ou seja, existe sim a capacidade do Dortmund sofrer gol por aqui. Os últimos jogos do Dortmund fora de casa, ele sofreu gol pro Leipzig, pro Bayern, pro Schalke, pro Chelsea. Ele só não sofreu gol pro Hoffenheim, que tá aqui embaixo, ó. De resto, ele sofreu gol para todo mundo, fora os 3 gols sofridos pelo Stuttgart. Então você bota aí, ó, 4 do Bayern, 2 do Leipzig, 6, 3 do Stuttgart, 9, 2 do Schalke, 11 e mais 2 do Chelsea. Dá para considerar aqui também do Chelsea 13. 13 gols sofridos nos últimos 6 jogos. Uma média de 2 gols ou mais sofridos em cada jogo, tá bom? O Dortmund marcou quantos gols? 3 contra o Stuttgart, 2 contra o Bayern e 2 contra o Schalke, além do gol marcado contra o Hertha Berlim. Então tem sofrido mais gols do que marcado. O Bochum, não tô só criticando o Dortmund não, o Bochum também é muito ruim, tá? Tomou 2 do Freiburg, 2 do Schalke, 3 do Stuttgart e 5 do Wolf. Também sofre muito mais gols do que marca. E não tem marcado contra todo mundo. Marcou contra o Leipzig, contra o Stuttgart e contra o Wolf, mas não marcou contra o Schalke e contra o Freiburg, tá bom? Então, muito cuidado por aqui. Se você é trader, como eu tenho a necessidade das duas equipes, eu dificilmente vou usar o termo que eu usei anteriormente, conformismo e comodismo. Eu posso ter comodismo do Dortmund saindo na frente, abrindo 2-0 e protegendo uma vantagem para o Bayern. O Bayern ainda vai jogar, a gente vai ver a tabela desses dois daqui a pouco. Mas eu não vou ter conformismo do Bochum, porque ele sabe que mais uma derrota pode significar uma entrada ali na zona de relegation. Eu posso ter um Bochum abrindo 2-0, 3-0 ou 1-0 contra o Dortmund e ter um pouco de comodismo para tentar respirar, para tentar segurar, porque o Dortmund, afinal de contas, é o líder e merece respeito, mas eu não vou ter conformismo do Dortmund, que precisa virar o jogo para não deixar o Bayern passar de novo na frente. Então é um jogo que se remete a gols. Quando é um jogo que se remete a gols, a oportunidade, a vontade, o match odds para trade fica mais complicado e você tem que ter o dobro de atenção. Então você que decidiu fazer o Dortmund nessa sexta-feira 3:30, você não vai fazer o Al Nassr 3:30, porque senão você vai perder a atenção num jogo que pode te complicar por aqui. O Bochum é um time traiçoeiro, ele pode fazer um gol de bola parada ou de contra-ataque, e você tá ali olhando pro time do Cristiano Ronaldo com 2 posições abertas. Cuidado, tá bom? Foco na leitura de jogo por aqui. Você pode ter sim um Dortmund muito forte na marcação-pressão, se comportando como um líder como deve ser e tendo uma oportunidade para trabalhar o back Dortmund ou o Leo Bochum. Mas cuidado, é uma porcentagem de chance menor, porque o Dortmund não costuma fazer jogos perfeitos sem falhar defensivamente. Então, quanto maior atenção, melhor. Se você é Panther, não vou te indicar a vitória do Dortmund seca por aqui. Se quiser trabalhar a favor do Dortmund, eu só te aconselho se você colocar um empate a seu favor e mesmo assim você pode ter alguma surpresa se tratando de Dortmund, tá bom? O que eu gosto por aqui de pensar em gols, gosto do mercado de HT, dado a necessidade das duas equipes, o Dortmund querendo resolver logo, o Bochum também, para talvez se acomodar, né? Não se conformar, mas se acomodar. A gente pode ter um jogo aqui para over HT, gosto de pensar em gols no primeiro tempo, gosto de pensar no ambas marcam sim, apesar de eu ter uma cotação mais esmagada, mas gosto muito de pensar nisso por aqui e também acho que a gente pode ter o over 2,5. Para trabalhar o over 1,5 com esse tipo de cotação só no live. Só se você pegar um primeiro tempo 0-0 e aí no segundo tempo tentar buscar 2 gols, porque aí você vai pegar essa cotação mais alta. No pré-live eu não te indico, no pré-live eu só pensaria no 2,5 ou no ambas marcam sim. E de novo, não se abraça em peso de camisa. Ah, mas o Dortmund precisa vencer porque ele é líder. Tudo bem, provavelmente ele deva vencer. As últimas vezes que eles se enfrentaram, o Dortmund
Dortmund venceu 2 e o Bochum 1, a outra foi amistoso. Então ele venceu mais vezes. Mas isso não quer dizer que ele não possa se complicar, que ele saia atrás, que ele tem que buscar virada, que ele não possa cometer erros individuais como vem cometendo. Então não saia da sua gestão de banca, não perca o foco na leitura de jogo, não pega qualquer odd, faz o simples, mas não seja bobo. Deixa eu voltar rapidinho aqui, só para complementar. Eu falei que a gente ia ver as tabelas dos próximos jogos. Por curiosidade, o Dortmund então pega o Bochum agora fora de casa, recebe o Wolfsburg, recebe o seu antigo filho, né, o Borussia Mönchengladbach. Era uma dinastia e uma hegemonia contra o Gladbach. Agora as coisas parecem ter mudado um pouco. Visita o Augsburg e depois recebe o Mainz. Não são adversários tão fáceis assim, mas eu acho que é possível. Para o Bayern de Munique, recebe o Hertha. O Hertha é uma situação assim deplorável que ele está vivendo nessa temporada. Visita o Werder Bremen. Bremen também já teve em momentos melhores. Recebe o Schalke, então enfrenta duas equipes que estão dentro da zona de rebaixamento dentro de casa. Depois recebe o Leipzig, também o seu mini-filho, né, depois do Dortmund, e enfrenta o Colônia fora de casa. Acho a tabela do Bayern um pouco mais acessível, tá? Tirando ali o Leipzig, acho a tabela do Bayern de Munique um pouco mais acessível. Será que o Dortmund vai conseguir segurar essa peteca emocional, principalmente? Qualidade tem, mas será que tem emocional? Comenta aí embaixo o que você acha. Agora sim, vamos falar dos jogos extras, né? Primeiro do mercado de gols, que a gente sempre gosta de comentar por aqui. Incidências da Alemanha e da Turquia, como sempre, o Greuther Fürth vai receber o Heidenheim. O Heidenheim que recuperou a segunda colocação contra o Hamburgo, tá bem leve, tá bem tranquilo, tá com 10 pontos de diferença do quarto colocado, que é o Paderborn, que também vai jogar nessa sexta-feira. A gente já vai comentar sobre isso. Então, como eu acho que o Heidenheim tirou um peso das costas de estar assim, bem longe da quarta colocação, acho que vai ser um jogo franco. O Greuther Fürth não tem chance de buscar a classificação, mas também não tem chance de rebaixamento, né? Faltando 5 rodadas, então é um time que também joga leve, e é nessa leveza que eu espero um jogo um pouco mais aberto, tá? Gosto de pensar no over HT por aqui, não duvido que a gente tenha um ambas marcam também, o over 1,5 pode ser interessante, mas sente o jogo, se você estiver fazendo, eu vou estar no Telegram, aliás, o Telegram tá bloqueado de mensagem, né? Acho que por enquanto o Telegram não tá bloqueado, mas ele pode ser bloqueado, então se você tiver no meu Telegram, se não tiver, pode se inscrever gratuitamente ali. Se eu estiver vendo algum espaço para gol, eu comento com vocês, mas é um jogo leve, acho que é um bom adjetivo, tá bom? Paderborn e Braunschweig aqui já exige uma expectativa e uma necessidade muito grande do time do Paderborn, principalmente, porque é uma equipe que tá a 9 pontos do Hamburgo, uma equipe que poderia ter vencido o último jogo fora de casa contra o Sandhausen, não conseguiu, poderia ter ficado um pouco mais próximo, viu o time do Hamburgo dar um cacete no São Paulo, seu principal rival ali, o clássico, né, de Hamburgo, o derby de Hamburgo, e o Heidenheim também vencer o seu jogo. O Heidenheim, se eu não me engano, deu porrada em quem? Nuremberg? Não. Heidenheim bateu no Holstein-Kiel por 3-0, o Kiel que já tá de férias praticamente, e eu tenho um Braunschweig que precisa, aqui usando a tabela de classificação, ó, ele precisa se distanciar pelo menos do Regensburg, que está ali na 16ª colocação, a zona de relegation. Então, acho que é um jogo sim para o Paderborn buscar uma vitória, mas eu não trabalharia match odds por aqui, resultados. Acho que é um jogo que pode tender a gols. Lembrando que o Braunschweig é um time ruim ofensivamente, sempre foi, desde o início, é um time que tem muita dificuldade de marcar gols, mas o último jogo fora de casa ele conseguiu tirar a invencibilidade do São Paulo. Não é todo mundo, aliás, só ele, né? Não é todo mundo que bate no São Paulo, e ele conseguiu fazer isso na casa do São Paulo, ninguém tinha conseguido fazer. Mas o Paderborn em casa é um dos melhores mandantes da competição, tem 4 derrotas em 14 jogos e 10 vitórias, ou é um time que perde ou é um time que ganha, tá? Então gosto muito de pensar em gols por aqui, gols no HT, e se o Paderborn estiver perdendo, pode ser um jogo bom para buscar a virada do Paderborn, e obviamente, mercado de ambas marcam também pode ser interessante, mas eu preferiria trabalhar o over 2,5, tá? Eu não gosto muito de pensar em gols do Braunschweig, apesar de achar que pode acontecer, eu tenho minhas dúvidas com esse ataque. Na terceira divisão da Alemanha, o Mannheim enfrenta o Hollecher briga contra o rebaixamento, mas está bem distante ali, vamos dizer assim, do Oldenburg, e o Mannheim ainda tem chance de se classificar pelo menos na terceira colocação, buscando uma promoção. Então acho que pode ser um jogo que eu gosto de usar esse adjetivo, né, de conformismo e comodismo também, que a gente pode ter incidência para gols. Então eu gosto de pensar no over 1,5, já que a gente tem um jogo com odds mais parelhas. O over 1,5 é uma situação mais segura, mas se você estiver vendo ao vivo um jogo muito aberto, 2,5 pode entrar. Alanyaspor e Amranyaspor, eu tenho um Alanyaspor que não briga por mais nada no meio da tabela, no máximo se distanciar ali do rebaixamento, mas falta pouco para terminar esse campeonato. Esse campeonato turco aqui, por conta dessa incidência de 19 equipes, né, não costuma ter 19, mas esse ano especificamente tem, vão ter 36 rodadas, né? Então ainda dá para o Alanyaspor se complicar, mas
o principal interessado nesse jogo é esse aqui, ó, o Amranyaspor, que está em 18º e precisa vencer desesperadamente. Quanto mais desespero a gente tem, mais chance de gols. Então gosto muito de pensar pelo menos no over 1,5 por aqui, mas o over 2,5 também é bem interessante. O over 1,5 saiu em 10 das últimas 10 partidas do Amranyaspor e o over 2,5 saiu em 4 das últimas 10 do Alanyaspor. E a gente também pode ter incidências de gols no HT, tá? Jogos extras, passando bem rápido, porque já estava um vídeo bem grandão. O Lecce enfrenta a Udinese, o interesse é muito maior do Lecce por conta da zona de rebaixamento, a proximidade dela, né? O Verona é uma ameaça iminente. A Udinese tá ali fazendo o seu campeonato já de meio de tabela como costuma fazer. Não sei muito o que esperar da Udinese por aqui. O Spezia, mesma coisa, enfrenta um Monza que tá embalado, mas que já tá no meio de tabela, não cai. O Spezia tá muito ameaçado pelo Verona e podem trocar de posição ainda nessa rodada, tá? Na Irlanda, o pior time da competição, o UCD enfrenta o líder, o Bohemians. Pode ser um jogo interessante para ficar de olho na vitória do líder, tá? E também na Irlanda parece que o Shamrock Rovers ativou alguma coisa ali, os caras ligaram a chavinha e começaram a vencer, já estão na 3ª colocação e estão em busca dessa 2ª colocação contra o Sligo. O Sligo não é um time bobo, mas o Shamrock é um time com muito mais elenco. Também dá para tentar ficar de olho nessa vitória do Shamrock. Às 16 horas, também nesse bolo de jogos, nós temos o Strasbourg contra o Lyon. O Lyon buscando talvez uma vaga na Conference ou na Europa League. É bem complicado, né? A distância já está um pouquinho maior, mas o Strasbourg precisa se distanciar da zona de rebaixamento. O Brest tem 32 pontos e o Strasbourg também tem 32 pontos, então eles também podem inverter posições por aqui. Aí eu já entro com Série B, Criciúma e Avaí, jogo parelho, dá para ficar de olho em correção de preço, assim como Vitória e Londrina. A Vitória tá embalado. O Londrina ano passado poderia ter vindo para a primeira divisão, não conseguiu, mas o Vitória tá embalado com 2 jogos vencendo por 3-0. Se você gosta de um campeonato mais sul-americano ali, o Cerro Porteño vai enfrentar o Guairenha. Se eu não me engano, o Guairenha é um dos últimos colocados lá no Paraguai. No Uruguai, o Peñarol, que é o líder, enfrenta o Fênix. Também é um jogo interessante para talvez ficar de olho na vitória do favorito. Lembrando que na semana que vem tem Libertadores, tá? E o Peñarol, aliás, Libertadores e Sul-Americana, né? E o Peñarol pega o Defensa e Justicia. Depois, na Bolívia, eu tenho o The Strongest, também joga Libertadores na próxima semana enfrentando o Blooming. Não tem cotação ainda, mas pode ser um jogo interessante, porque o The Strongest é o líder da competição. E na Argentina, 9,5. Eu nunca aconselho fazer jogo 9,5 na sexta, tá? Então isso aqui é um jogo extra do extra, só se você tiver realmente afim de ficar em casa ou de trabalhar. O River Plate, que é o líder da competição, pega o Tucumã. Tucumã não vem em boa fase também. E o River fora de casa tem 6 vitórias em 7 jogos. Meus amigos, agora sim eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Não esquece de participar do sorteio lá do canal. Semana que vem, se Deus quiser, já tá tudo no site também, os moletons. Fica com Deus, um grande abraço e até sabadão.